Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Humanivismo, que vai ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas, do Enem de 2019. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, caderno, deixa eu ver aqui, caderno azul, primeira aplicação. E agora a gente vai para a questão 61. A questão 61 é bem interessante, né? A gente fez a da cidade medieval, né? A 60, agora a gente vai para a questão 61. A questão 61, ela tem um trecho, né? O Rio Infinito, Infinito Particular, né? Rio de Janeiro. Olha que interessante. Começa assim, com o texto 1, tem o texto 1 e o texto 2. Aí o texto 1, ele diz o seguinte, olha só. Ouve o barulho do rio, meu filho. Deixa esse som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Quando amanhã, por acaso, faltar uma alegria no seu coração, lembra do som dessas águas de lá, faz desse rio a sua oração. E o texto 2, ele diz o seguinte, olha só. O atrativo ecoturístico não é somente o banho de cachoeira, sentar e caminhar pela praia, cavalgar, mas conhecer a biodiversidade. Às vezes, supostamente em extinção, observar baleias, nadar com golfinhos, tocar os corais, sair ao encontro de dezenas de jacarés em seu habitat natural, são símbolos que fascinam um ecoturista. A natureza é transformada em espetáculo diferente da vida urbana moderna. Aí a pergunta diz o seguinte, olha só, essa é uma questão, de humanas, de histórias, tem um pouco de artes aí, de espaço, um pouco de geografia, de paisagem, então tá. Vamos ver aqui o que está perguntando a questão. São identificadas nos textos, respectivamente, as seguintes posturas em relação à natureza sobre o que, Em relação à natureza. A. Exploração e romantização. B. Sacralização e profanação. C. Preservação e degradação. D. Segregação e democratização ou é idealização e mercantilização? Pause o vídeo, tentem fazer vocês aí também. Bom, galerinha, pausar o vídeo. Se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Porque olha só, o texto, os dois textos, a pergunta está dizendo aqui, são identificados nos textos respectivamente. Então, em relação aos dois textos, isso é importante a gente ter em mente. Olha só, por que a letra E, Idealização e mercantilização. Por que não são as outras? Olha só, o seguinte, exploração e romantização. Na verdade, a gente não está falando sobre exploração especificamente nos dois, No caso, você poderia confundir pelo fato de falar espécies em extinção no texto 2, Mas o primeiro, está falando sobre o rio, Lembra, faz a sua oração aqui no caso, Desse rio a sua oração. Então, não é exploração nos dois textos somente e romantização. Aqui no caso, no texto 2 também não está falando só sobre romantização, Está dizendo sobre a extinção, Aqui no caso, olha só. Esse símbolo fascina o ecoturista, no caso aqui, ó. Atrativo não é somente o banho, conhecer às vezes forçosamente, nadar com golfinhos, corais, ter encontro de dezenas de jacarés, que a natureza é transformada em um espetáculo diferente da vida humana, urbana moderna. Então, olha só, aqui no caso, ó, em extinção, cavalgar. Então, no caso aqui, deixa eu voltar aqui, isso, às vezes, supostamente é extinção. No caso aqui, não é romantização dos dois, Você poderia confundir aí pelo fato do texto 1 falar sobre o banho de rio, Esse texto todo, é bem elaborado em relação à natureza, mas não é exploração e romantização. B. Sacralização e profanação. Também não, Os textos não se referem a isso. Preservação e degradação, você também poderia confundir, por isso que essa questão é um pouco pegadinha. Aqui no caso, preservação, aqui, no texto 2 não está falando sobre isso. Então, por isso, no caso aqui está perguntando nos dois textos, aqui está falando sobre extinção. Então, essa palavra também, ela influencia nisso um pouco. Não é só de preservar, você poderia confundir e degradação, mas aqui no caso ele quer saber dos dois, respectivamente. Então, se a gente for olhar aqui, o primeiro ele não fala de preservação,
Ele está falando sobre as águas dos rios, né? Uma alegria no coração, mas ele não tá, ele está lembrando das águas do rio, né? Tá fazendo um texto lindo sobre a natureza, mas ele não está falando de vamos preservar, né? Como preservar. Ele está falando da beleza, mas não especificamente em preservar. Então, olha a pegadinha, né? Aí você poderia, justamente pelo fato do texto 2 falar sobre a extinção, você poderia confundir e colocar a degradação. Então tem que tomar cuidado, né? Aqui no caso, os dois textos, eles estão falando sobre a idealização e a mercantilização. Por quê? Olha só. O seguinte, nessa parte, deixa eu voltar aqui, galerinha, que deu um probleminha aqui, fugiu o texto aqui, meu Deus, peraí. Isso, vamos lá, 61. Isso. Por quê, né? Vamos voltar aqui. Por que é nessa parte aqui? O que é idealização e mercantilização? No texto 1, é uma idealização, diferente da romantização. Aqui você poderia, né? Você há de convite comigo aqui, que é uma idealização. Quando ele fala, houve um barulho do rio, meu filho, né? Deixa o som te embalar, as folhas que caem no rio. Então, é uma idealização sobre o rio, né? Faça sua oração sobre as águas, né? Lembra do som dessas águas de lá. Então, é uma idealização. E o texto 2, por que é mercantilização? Ele está usando a natureza como forma de espetáculo. Por quê? Né? Algo que era para ser preservado, infelizmente, na vida urbana, é algo novo, é algo raro. Exatamente como uma maneira de mercantilização aqui, né? Quando ele diz aqui, ó, diferente da vida urbana moderna, natureza transformada em espetáculo. Então tem muito a ver com essa questão de mercantilização. Por quê, né? Ele diz, o atrativo ecoturístico não é somente banho de cachoeira, né? No caso, sentar e caminhar pela praia, cavalgar, conhecer a biodiversidade, observar as baleias com golfinhos, né? Sair ao encontro de dezenas de jacarés. São símbolos que fascinam o ecoturista. Então, aqui no caso, a natureza é transformada em espetáculo, diferente da vida urbana moderna. Então, vira um espetáculo, algo que era para ser tão natural, tão preservado, acaba meio que virando um espetáculo, justamente pelo fato da vida urbana moderna ser raro acontecer coisas assim, né? Natureza aí. Então acaba que vira assim uma questão aí de espetáculo, algo diferente do cotidiano moderno, né? Digamos assim, não sei se deu mais ou menos para vocês entenderem. Então por isso que a letra E. O texto 1, enquanto que o texto 1 trata de uma idealização, o texto 2 se refere a uma espécie em todos, né, em relação à natureza, ele se refere no quesito de mercantilização, diferente justamente por esse fato, né, da natureza ser transformada em um espetáculo diferente do cotidiano, da vida urbana moderna, beleza? Bom, espero que vocês tenham acertado aí, cuidado com as pegadinhas, olha só, essa questão aí tem pegadinha, né? Você poderia confundir aí, então tem que ter um pouco de maldade nas questões do Enem para não cair na pegadinha, né? Na famosa pegadinha. Beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar. E te vejo nas próximas questões aí de humanas, tá bom? Até a próxima. Bons estudos!